Eu acho que ninguém começa uma relação pensando em terminar, mas términos acontecem e a gente nesse meio de natureza, no meio da Chapada dos Veadeiros, está reconectado com começos, meios e fim e esse eterno ciclo de começos e finalizações. E esse tema é um tema que é recorrente nos nossos atendimentos, as pessoas morrendo de medo de perder relações, pessoas traumatizadas que não conseguem se abrir em novos relacionamentos e pessoas querendo se abrir, mas não sabendo como. Então vamos falar desse tema bem específico, como finalizar bem uma relação para poder recomeçar. Bem, e a primeira questão é: o fim faz parte do amor. O fim faz parte de um ciclo, de um encontro, de aprendizados, de trocas e que vai desdobrar para cada um dos envolvidos importantes aprendizados que às vezes a gente resiste. Resistimos por quê? Porque o fim parece fracasso, porque o fim nos assusta, que virá depois, porque a partir de um fim de relação a gente volta à nossa condição de solidão, agora é comigo, eu tenho que me virar sozinha. São muitas imagens sobre final, fracasso de relação, morte do amor, despedidas que também nos associam com coisas que a gente viu em casa, a gente aprendeu através Já das nos separamos imagens também. que os nossos pais trouxeram, que avós trouxeram, e muitas crenças, né, que a gente foi lidando, como também aquilo que a gente passou em relacionamentos aprendidos, porque afinal de contas a gente vem sempre de uma sucessão de tentativas. Algumas são mais especiais, outras são mais difíceis, mas a gente sempre inicia uma relação trazendo uma bagagem. Só que quando parece que chegamos ao fim, os nossos medos são todos reativados e aí surgem esses fantasmas. Como que é a gente ter sabedoria, Alex, para poder viver tudo isso com centramento? Eu vou convidar você que está nos ouvindo e vendo a separar amor de relação afetiva. Porque acabou se misturando essa ideia de que a gente vai se apaixonar, amar e ter uma relação. Felizes para sempre. E vamos lá, né? Príncipe encantado, princesa encantada. E a gente mistura tudo isso. E na nossa observação e na nossa experiência pessoal, é possível a gente amar alguém e não ter relacionamento. É possível a gente ter relacionamento e não estar amando, nem ter paixão, né? Então, precisa entender, relacionamento é um contrato feito a duas pessoas, que vai haver uma troca de dar e receber, que vai ter responsabilidades, direitos, deveres de cada um, que é uma forma que a gente possui de fazer uma família, de, né, manter uma casa, de manter uma vida a dois. E o amor que nós estamos falando é um amor maior que existe apesar de estar ou não juntos e apesar de acabar também. O amor, ele é algo que vai, vamos dizendo assim, ele vai desconstruindo algumas verdades internas, ele vai nos abrindo para compartilhar, para aprender com as diferenças, para fazer coisas juntos, para aprender com a família um do outro. E pode ser, e muitas vezes, que esse amor ou essa relação se acabe, mas a gente vai ficar com a experiência, a gente vai ficar com o aprendizado, desde que a gente não fique apegado a essas ideias. Tinha que ser para sempre, era a pessoa perfeita, ou eu amava muito essa pessoa. Então é importante a gente começar a entender que as coisas passam, tudo vai passar, né? Relações vão passar, amigos vão passar, a família acaba se separando, pai e mãe vão morrer, em geral primeiro que nós, irmãos às vezes, filhos. Então eu acho que essa sabedoria de aprender a lidar com o fim é um dos maiores aprendizados que a vida nos exige. Sem dúvida, e eu vejo que a gente romantiza muito, né, o início, a conquista, esse apaixonamento e nega, desvia o olhar para essa fase que também tem muita sabedoria, porque finda uma fase juntos, mas o que sobrevive a uma separação?
como eu me fortaleço, me redescubro, o que dentro de mim é ganho, passando por esse processo. O que é um novo eu que surge a partir de toda a sabedoria que também mexeu muito com o meu emocional, mas que me possibilita passar por essa transformação e reencontrar na vida talvez um sentido diferente, um posicionamento mais coerente com quem eu sou, menos misturado com as minhas fantasias, com as expectativas que eu trago da minha história familiar ou de relações anteriores. Todo final, na minha percepção, que já passei por algumas separações significativas, me despertou para uma possibilidade um pouco mais coerente com o meu momento atual. Lógico que mexe com o emocional, é difícil, a gente se assusta diante da possibilidade de repente, aquele sonho com tantos detalhes que a gente projetou, fechar o seu ciclo. Dá medo, assusta, mas é a partir desse lugar que também se abre o novo. E esse é um convite ousado, né? O que que a gente aprende então nessas finalizações, nos sonhos rompidos? Que sonhos são esses? Que sonhos A são pergunta é esses? importante para você se perguntar e falar: poxa, será que eu tenho medo de estar só? Então eu tenho sonho de alguém que me faça companhia? Porque eu não me basto, né? E quando eu não me basto com a vida que está ao meu redor, eu preciso de alguém que seja esse apoio. Percebe o quanto que isso se torna talvez um peso para alguém que possa chegar do seu lado? Ou eu preciso de alguém que me ajude financeiramente, ou eu preciso cumprir um papel social, religioso, da família, né, para preencher um lugar e não ser taxado de um solitário, de um ermitão, de alguém, né, a tia que não casa ou que não tem filhos. Todas essas imagens, elas talvez não sejam realidade. Você pode até desejar, não tem problema desejar isso, mas a questão é: a vida vai nos apresentar a lição que precisamos viver. E se a gente souber viver isso, nós vamos começar a estar abertos primeiro para se relacionar com as pessoas, primeiro a trocar, não é nenhuma relação afetiva, mas começar a olhar as outras pessoas com o coração mais aberto. Poder ter amizades, poder deixar as pessoas chegarem até nós e também partirem sem a gente ficar apegado, e ao mesmo tempo nós também termos esse movimento de ir e vir. E a vida nos vai apresentar às vezes afinidades que vão permanecer mais tempo com a gente. Acho que esse que é o caminho da desconstrução desse sonho, que talvez seja só uma idealização, e a gente começar a sentar na realidade. E nisso que o Alex está falando, eu complemento com um ponto, né? Às vezes aquilo que a gente mais recusa em aceitar, que é esse lugar, estar sozinha, com 40 e tantos, recomeçar, ou de repente não ter sido aquela relação que vai formar a família, que a nossa ancestralidade tanto desejava, né? Que viessem os netos e tal. Isso tudo nos desconecta num certo ponto de carregar expectativas da nossa família. E é uma coisa importante que a gente consiga reconhecer o que é a minha história, os meus aprendizados, vivido numa relação ou vivido na minha experiência sozinha. Daquilo que vem de trás de mim. Então, a expectativa da vovó que queria os netos que eu não dei, eu queria fazer diferente da separação difícil que os meus pais viveram, ou eu queria poder ter uma estabilidade emocional, uma relação mais consistente, fácil, fluida, com o diálogo diferente daquilo que eu vi os avós, meus pais. Na sistêmica a gente tem esse olhar mais amplo e que auxilia que você também perceba, né, o quanto que pesa da história familiar na sua imagem sobre fim, separação, recomeço. É importante que a gente tenha uma lucidez sobre isso, porque senão parece que a gente capota mesmo numa frustração como se fosse impensável, enquanto que na prática
o que está acontecendo é um desajuste, um descompasso de momento de vida. Quando a gente começou, a gente era muito parecido e de repente nos transformamos. E a gente se transforma muito, né? Especialmente quem vem aí de tempos de convivência. E aí o descompasso é um sinal. Nós estamos olhando para direções diferentes, nós somos incompatíveis em certos lugares e tudo bem a gente desistir como casal. Só que o que pesa normalmente vem de trás, né? E aí isso torna esse desafio de lidar com a sabedoria, a leveza de postura e até uma esperança. Puxa, fechei um ciclo, mas eu saio enriquecida desse aprendizado, né? Eu saio mais autoconfiante ou sabendo lidar melhor com os meus limites e isso é motivador para a gente poder não desacreditar do amor, pelo contrário, né? Se abrir para o novo. Aprende então a finalizar. Como? Quebrando essas expectativas que são sociais, familiares, imagens de fazer melhor ou igual aos seus pais se for uma relação boa e perceber o que é para mim, a minha história, né? O que eu preciso viver, onde e como eu seria mais livre, mais alegre, onde eu teria mais prazer, que tipos de comportamento eu posso ter, até diferentes daqueles padrões que me ensinaram, mas que me aquecem a alma, né? Como que eu posso viver mais feliz com as pessoas, como que eu posso trocar, dar o melhor de mim e receber o melhor dos outros. Tudo isso é importante você escrever, porque senão você vai acabar inconscientemente repetindo aquilo que está gravado dentro de si e que talvez não tenha o menor sentido para você. Finalize relações anteriores, perceba se ficaram mágoas, dores, saudade, tristeza, se despeça dessas pessoas. Mesmo que você esteja dentro de uma relação também passa por fases, então talvez seja importante se despedir de algumas fases, a fase do casar, a fase do ter filhos, a fase do construir algo juntos, e se abra para o novo, que pode ser meio assustador, só que dá um calorzinho também na barriga dessa excitação. O que será que pode vir? O que tem por vir nessa nova etapa para a gente descobrir, seja individualmente ou a dois, né? Então essa é a nossa provocação de hoje. Espero que você reflita. Se você quiser comentar alguma coisa, aqui embaixo você comenta. Quiser perguntar, sugerir outros tipos de vídeos ou de dúvidas ou de problemas de relacionamento, também comente que a gente vai ter muito prazer em poder gravar e conversar com você. Até um próximo vídeo.